Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos envolva na sua paz. E que a gente, nesse instante, que nunca mais se repetirá igual, eu gosto sempre de repetir isto, para que a gente tome consciência dos segundos na nossa vida. Cada segundo é de uma extrema importância e nunca mais se repetirá igual. Ainda que eu volte aqui muitas vezes, ainda que vocês voltem muitas vezes, esse momento é único e nós é que estamos aqui para vivê-los. Então, o nosso sentimento é sempre, e seja sempre, de muita gratidão aos amigos espirituais que nos envolvem nesse instante, porque estamos cercados de espíritos do bem, espíritos que querem o nosso progresso, que vibram pelo nosso sucesso como seres humanos. Que nós possamos cumprir a meta, o objetivo pelo qual nós reencarnamos. E isso é o sentido da vida. Tem um grande historiador chamado Arnold Toynbee, que escreveu 12 volumes sobre a história dos povos, a história das civilizações. E nas suas pesquisas, ele diz que uma civilização, existem a ascensão e as quedas das civilizações, né? Sabemos das grandes civilizações da antiguidade, a Grécia, os gregos, os egípcios, os romanos, e todos eles tiveram a sua ascensão e a sua queda. E ele faz uma análise do porquê as civilizações se autodestroem. Elas se autossuicidam, como ele diz. É porque quando os homens que constituem aquela civilização se apegam apenas aos valores materiais, as pessoas perdem o sentido da vida. Eles realizam o que eles chamam de uma ruptura da alma. Eles se afastam do verdadeiro sentido da vida. E quando a gente se afasta desse sentido, a gente se autodestrói. E Joana de Ângeles diz isso, que nós temos nos afastado da dimensão espiritual. Então, vocês olhem ali no slides, que coisa mais bonitinha essa criança, dançando com uma estátua de bronze, né? E com uma carinha assim, muito feliz. E Abraham Maslow, ele faz uma proposta educativa, ele traz uma reflexão a respeito disso no seu livro Maslow no Gerenciamento. Esse estudioso americano, ele diz que quando a pessoa não entende a razão do próprio existir, a pessoa ela perde o significado da sua própria vida. E ele fala que a criança traz um significado. A criança, se você olha uma criança no parquinho, diz o Abraham Maslow, você vê as crianças brincando, rindo, riso solto, né? Elas não têm preconceito, podem ser negras, podem ser brancas, amarelas, qual é a raça, não importa, elas brincam junto. Elas não estão preocupadas com o traje que o outro está vestindo para valorizá-lo. São crianças que nascem, nós todos passamos pela encarnação infantil, e como que essas crianças, diz Maslow, se transformam naquele adulto tão rancoroso. Então, no seu livro, ele põe fotografias de criança brincando num parquinho. Depois coloca a fotografia do adulto dentro do metrô, no caso de Nova York. Mas a gente poderia analisar fotos de pessoas dentro do metrô aqui. Como que o adulto está com aquela cara fechada, né? Está emburrado, ou então está ausente. Dificilmente você vê um adulto com uma expressão feliz, com uma expressão pacificada, com um sorriso no rosto, né? As pessoas estão sempre muito tensas, muito estressadas. Então, Maslow pergunta isso. Onde foi
que essa criança, ou seja, esse espírito que veio tão livre, tão feliz, feito aquela criança que está ali dançando com aquela estátua, você pode dizer, é porque é criança, não está vendo o sentido. Não, é um espírito reencarnado, que está ali livre. Como que essa criança virou esse adulto tão mal amado, tão rancoroso, tão violento, tão vingativo, que nós estamos vivenciando nos dias de hoje? Então ele responde, é o processo educacional. Nós estamos educando com os valores ainda equivocados. Nós estamos preparando os nossos filhos apenas para o mundo dos 5 sentidos. Pode passar. O quinto conto também, de Clarice Lispector, quando eu cito outros autores, fora dos autores espíritas, é para nós tomarmos consciência da modernidade das informações espíritas, né? E essa escritora, Clarice Lispector, no seu quinto conto, ela conta uma história muito interessante. Ela diz que algumas mulheres estavam conversando num salão de beleza, e aí uma falou para a outra, menina, você acredita que na minha casa tinha tanta barata que eu tenho horror a barata, eu fiquei horrorizada. Chega o verão, a minha casa era invadida pelas baratas. Então me deram uma receita, uma falando para a outra, né? Me deram uma receita de como combater as baratas. É que eu misturasse cimento branco com açúcar, que tem a mesma cor, e botasse no caminho das baratas. Aí, quando as baratas, comendo aquele açúcar misturado com cimento, pensavam que estavam se alimentando, o cimento, em contato com o líquido do seu aparelho digestivo, virava pedra, né? E as baratinhas iam morrendo de dentro para fora. Interessante que é uma receita que a gente nem sabe se é verdadeira. Isso é um conto da grande escritora Clarice Lispector. Mas a beleza do conto está porque isso é uma metáfora, está nas explicações que ela traz com esta imagem que ela criou das baratinhas. Eu fico imaginando as baratinhas assim em fila, comendo ali aquele açúcar, né, e depois virando as perninhas para cima, todas elas mortinhas. E isso, ela fala assim, na vida humana, nós seres humanos, estamos também nos alimentando muito mal. A gente pensa que está se alimentando de coisas que nos fará bem, e esses alimentos têm trazido a nossa morte de dentro para fora. Ela está falando naturalmente do alimento espiritual. Então, quando que a nossa alma é faminta de amor, o alimento da nossa alma é o amor. Quando a gente se alimenta de outros sentimentos, que não o sentimento amoroso, afetuoso, nós vamos nos tornando áridos por dentro. Então, nós vamos morrendo de dentro para fora. Lembrando que nos falou o historiador Toynbee, né, o nome dele, quando nós causamos em nós mesmos uma ruptura com a nossa própria alma, quando a gente se distancia da dimensão espiritual da qual viemos. Hoje mesmo lá em casa aconteceu uma coisa muito interessante, que a minha norinha, desesperada, porque meu filho teve uma crise renal e ficou hospitalizado, e ela falando, dona Leila, não posso imaginar a minha vida sem o meu marido, eu não vou suportar isso. Ela já estava pensando no pior. A gente tem a mania de pensar, né, que vai acontecer a morte. Eu falei assim, minha filha, nós não somos donos da vida. A vida pertence a Deus, nós estamos imersos em vida. A vida é uma só, mas com múltiplas existências. Nós temos apenas uma vida.
mas múltiplas existências. E cada existência que nós realizamos na Terra representa uma oportunidade muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, nós temos que introjetar, digamos assim, o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Então, meus irmãos, tem uma musiquinha do Erasmo, as músicas sempre ilustram, é preciso saber viver. Ele fala, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É bonitinho esse texto dele, que numa melodia simples, ele traz um pensamento muito profundo que vai nos ajudar a refletir na noite de hoje sobre o sentido da vida. Porque quem espera que a vida seja feita de ilusão, na verdade, nós temos feito da nossa vida por ilusão, quando nós nos fixamos aos valores transitórios da Terra. Valores esses que nós sabemos que não poderemos levar conosco para a dimensão espiritual. Então, pode passar. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Olha só o texto da Joana de Ângeles. Certamente, algo de fantasia emoldura a vida e dá-lhe estímulo. Entretanto, firmar-se nos alicerces frágeis da ilusão, buscando aí construir o futuro, é pretender trabalhar sobre areia movediça ou solo pantanoso, coberto por água tranquila, apenas na superfície. Então, veja bem, meus irmãos, a Joana de Ângeles faz também uma analogia, né? Você construir as suas expectativas, você construir a sua estrutura psíquica em cima desse mundo de ilusão, é como você construir num terreno pantanoso. Não precisa ser engenheiro para entender que onde não se pode fincar alicerce, a construção não se sustenta. Então, se nós colocarmos as estruturas da nossa vida nas ilusões do mundo, nós vamos estar fragilizados quando vier o vendaval, né? Os grandes vendavais que ocorrem no mundo de expiações e provas. A gente, às vezes, se esquece de que estamos habitando ainda um planeta onde as provas e as expiações acontecem. Pode passar. O maluco que na música fala, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco. E realmente nós temos nos enlouquecido. É verdade isso quando a gente lembra da parábola do rico insensato. Jesus conta uma historinha, porque Jesus, ele nos contou 49 pequenas histórias, chamadas parábolas, que são histórias metafóricas. A metáfora é uma figura de linguagem onde a gente faz uma analogia com alguma coisa para que a gente entenda a profundidade da ideia. Então, Jesus contou essa pequena história que, certa feita, um grande agricultor teve uma colheita muito grande. Aquela temporada, digamos, de colheita foi surpreendente. E ele se surpreendeu com a quantidade de coisas que ele iria colher. Então ele ficou tão feliz que ele disse, ai meu Deus, eu colhi muito além da minha expectativa. O que eu posso fazer com uma colheita tão grande? Aí ele disse, já sei,
eu vou aumentar os meus celeiros. E ele ia abarrotar os seus celeiros com aquela colheita. Então ele disse para si mesmo: ó minha alma, coma, beba, aproveite a vida, nunca mais você vai precisar trabalhar. Você teve uma colheita de uma abundância tão grande que não é necessário mais trabalhar. Aí Jesus termina esse texto dizendo: louco, insensato que és, porque nesta mesma noite Deus chamará a tua alma. Olha que coisa mais interessante, meus irmãos, essa história. É tão clara, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em amealhar os valores da terra e não sabe a hora que nós vamos ser chamados. Olha bem a história desse candidato a presidente. Estava com tudo armado, armado no bom sentido, uma vida estruturada, uma mulher participante, né, da sua vida, os seus filhos, todo mundo equilibrado. E para fazer uma campanha boa, para concorrer à presidência, a sua vida foi interrompida. Quem pode saber se amanhã nós estaremos aqui, não é assim? E ainda bem que a gente não sabe. Porque se nós soubéssemos, nosso sofrimento seria maior. Porque nós desenvolvemos um apego muito grande pelos valores da terra. A Joana de Ângeles tem uma frase que eu faço dela o meu carro-chefe, que ela diz assim: tu te tornas possuído pelos bens que pensas possuir. A gente pensa que é dono das coisas, né? A gente fala assim: meu carro, minha casa, minha família, meu filho, meu marido, é meu isso, meu aquilo. Mas nada disso é nosso. Olha como nós provocamos em nós mesmos uma ruptura da nossa alma. Porque nós não pertencemos a este mundo. O planeta é lindo, é maravilhoso, é uma grande escola. É maravilhoso você poder participar dessa escola. Mas nós estamos aqui em trânsito. Daqui a pouco nós estaremos em escolas maravilhosas também, mundo afora, universo afora, porque nós não vamos morrer. Mas temos que tomar consciência do sentido da vida. O sentido da vida, diz os filósofos, nós temos que responder apenas e tão somente a 4 questões. A primeira é: quem sou eu? E de onde vim? O que eu faço aqui? E para onde eu vou? Ou seja, quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Porque é incrível a gente não parar para pensar nessas questões da alma. E quando você não responde a essas questões da sua alma, você vai fazer escolhas que não tem nada a ver com o objetivo maior da existência. Porque a vida é questão de escolhas. Como diz também a mentora Joana de Ângeles. A colheita é obrigatória, a semeadura é livre. Você pode escolher semear o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. É o que os antigos falavam: quem semeia vento, colhe tempestade. Então nós temos que tomar consciência disso. Por isso Jesus chamou de louco, de maluco, aquele que aumenta os seus celeiros, que pensa só em armazenar coisas para o amanhã. E a nossa carência afetiva é tão grande nesse sentido. Às vezes eu me surpreendo assim também, fazendo o que muitas amigas minhas fazem. Ai, Leila, quando eu estou em estado de depressão, quando eu sinto que eu vou ficar depressiva, eu saio para comprar. Porque aí eu vou nas liquidações.
eu realmente não estou precisando de nada, mas já que é liquidação, eu vou comprar porque um dia eu posso precisar. Olha que coisa interessante. E tem outras atitudes nossas ainda que é de guardar. Ah, esse vestido custou tão caro. Ah, eu não posso passar para frente. Deixa aí. Mesmo que não sirva mais, mas um dia vai servir. Aí nós nos tornamos escravos dessas coisas que nós pensamos que somos donos. E as pessoas colecionam óculos. Tinha uma outra conhecida minha que tinha 50 óculos. Agora, como é que você pode usar 50 óculos numa existência só? Né? É um negócio assim inexplicável. Mas a pessoa não sabe o que fazer com o dinheiro, porque nós vivemos num mundo muito egoísta, né? Muito mal a distribuição de renda, muito infeliz. E aí a gente vai armazenando as coisas e se torna escravo dessas coisas, tem que ficar cultivando essas coisas. Porque se você deixar sem usar, vai mofar tudo, não é assim? Então vamos seguir. A solidão. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. O que é a solidão? Eu coloquei as perguntas aí de onde vim, o que faço aqui, para onde vou depois daqui, é porque Dr. Rolumey, que é um médico americano, ele escreveu um livro, O Homem à Procura de Si Mesmo, é um médico psiquiatra. E ele diz no seu livro, no primeiro capítulo, que o ser humano da modernidade, ou seja, nós estamos abreviando o nosso retorno à pátria espiritual, o termo dele é morrendo mais cedo, a gente que fala poeticamente como Allan Kardec, né? Nós estamos abreviando o nosso retorno à pátria espiritual, traduzindo, morrendo mais cedo, porque estamos morrendo de solidão, diz o Dr. Rolumey. E essa solidão não é o resultado de ficar sozinho, porque você pode muito bem estar sozinho sem estar sofrendo o processo da solidão. A solidão, segundo esse psiquiatra, pesquisador, é um sentimento que resulta dessas questões não respondidas. De onde eu vim? Aí as pessoas falam, mas eu também não sei de onde eu vim, né? Mas o Espiritismo tem essas respostas. A doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos, dividido em 4 partes. Na primeira parte do livro dos Espíritos, os Espíritos dão a Kardec a resposta de quem é você, quem sou eu. Quando ele começa perguntando aos Espíritos, Kardec perguntando, o que é Deus? E descreve ou desenvolve um estudo a respeito da criação humana. Mostra que Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, e nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus. Então, de onde eu vim? Eu vim de Deus. Eu sou uma criatura divina. Por isso Jesus falou, vós sois deuses. Nós somos espíritos imortais. Não vamos morrer nunca. Temos o potencial do amor e da sabedoria para que nós possamos progredir e desfrutar da herança que o nosso Pai realizou para que nós desfrutemos, que é todo o universo. As estrelas, tudo isso é herança de cada um de nós, meus irmãos. Então, a solidão é resultado do nosso afastamento de compreender o sentido da vida. O que eu faço aqui? Por que eu estou aqui na Terra? Né? Todos nós viemos com um projeto. Nenhum de nós reencarnou por acaso.
O acaso não existe, os espíritos dizem. Porque senão o acaso seria inteligente. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Quando a gente quer reclamar da vida, nós demonstramos a ignorância com relação ao sentido da vida. Porque, veja bem, se você vai fazer um passeio de uma semana numa praia qualquer, você não planeja? Você planeja quanto dinheiro você vai levar no bolso, você planeja que roupas que você vai levar, onde você vai se hospedar, né? Quem é que vai carregar a sua mala? Hoje, na faixa etária que eu estou, tem que fazer mala pequena, porque eu não aguento mala grande, vou ficar toda escadeirada para carregar mala, então tem que botar pouca coisa. Quando você é jovem, você quer aqueles malões, carrega aquilo tudo, mas você tem que planejar. Então, imagina se nós iríamos fazer essa viagem para a Terra sem planejar. Trazemos um planejamento mínimo. É claro que existe as mudanças, mas o básico nós planejamos. Quem que vão ser nossos pais, se eu vou me casar ou não, se eu vou fazer a opção pelo casamento ou não, se eu for fazer a opção, quem é que eu posso reencontrar daqueles espíritos que precisam ser trabalhados, né? Precisamos refazer aqueles afetos que foram mal elaborados. Então, nós estamos aqui na Terra para crescer nas 3 dimensões que Allan Kardec falou. Em si, você tem que crescer, você com você mesmo, que ninguém pode fazer isso por você. Você tem que crescer no seu núcleo familiar, porque a família é responsabilidade de todas as pessoas envolvidas. Então, você tem um compromisso com o seu familiar e você tem um compromisso com a sociedade. O que está acontecendo na sociedade hoje é o que nós construímos. Tudo isso de errado que a gente vê é resultado das nossas imperfeições coletivas. Por isso que Emmanuel diz, quando um homem se levanta, a humanidade se levanta com ele. E quando o homem cai, a humanidade cai com ele. Quando a gente vê esses homens agindo feito uns bichos, né? Aliás, pior do que bicho, tal é a violência e a insensatez, você fica pensando, meu Deus, o que é isto? É resultado das nossas escolhas como seres coletivos, da nossa indiferença. Porque Manuel Filomeno de Miranda, ele diz, a indiferença é que é contrária ao amor, não o ódio. A indiferença é a maior doença que nós estamos vivenciando hoje. A gente pensa que o que está acontecendo com outro é problema dele. Os africanos lá estão morrendo de febre, dessa febre, que eu já nem me lembro mais o nome, ebola, né? Morrendo de ebola. Lá no Iraque eles estão se matando. Problema deles. Não é, meus irmãos. O problema é nosso. Nós estamos no mundo solidário. E Jesus deixou isso tão claro quando ele disse, se uma só ovelha do meu rebanho se desviar, eu paro todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. Então, a nossa felicidade, como seres coletivos, depende de todos. Nós somos todos interligados e temos que tomar consciência disso. Para onde nós vamos depois, o Espiritismo traz informações maravilhosas a respeito da nossa vida na dimensão espiritual. Por isso é considerado uma revelação. O Espiritismo é uma revelação porque veio revelar, que quer dizer tirar o véu. E o Espiritismo veio nos mostrar o que nos acontecerá depois do nosso estágio na Terra. Quem já leu aqui o Código Penal da Vida Futura? Está no livro Céu e Inferno. Vocês estão vendo como a gente não se informa? Agora, você não quer saber como é que é um Código Penal? A minha filha, que é formada em Direito, ela falou, mãe, que absurdo é esse Código Penal da Vida Futura? E só tem 33 itens, hein?
33 itens. O nosso Código Penal tem, sei lá, nem sei quantos itens tem. Eu sei que o 160, o 171, todo mundo sabe o que é, né? Então, tem muito mais do que o 171, de 171. O Código Penal da Vida Futura tem 33 itens. É tão maravilhoso, meus irmãos. Vou passar por uma lição de casa, tá? Vamos ler o Código Penal da Vida Futura, que lá os espíritos respondem a Kardec, o grande pedagogo, pergunta. Então, vale a pena fazer o bem por quê? Né? Então, só não fazer mal já é alguma coisa boa? E os espíritos falam lá, não basta só não fazer o mal, há que fazer o bem. Há que fazer o bem, porque aí ele mostra os resultados. Qual é o Código Penal da Vida Futura? Achei lindo esse título, que é para a gente refletir. É claro que nós não vamos passar por nenhum tribunal quando chegar na dimensão espiritual, como nós imaginávamos outrora, né? Mas nós vamos passar pelo tribunal da nossa própria consciência, que tem registrado absolutamente tudo, todas as nossas ações. Saber viver. Aí ele diz, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Olha quanta verdade nesse trecho, né? É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E aí, muito bonitinho esse saber viver, eu trouxe para ilustrar uma história, o livro Siddhartha, de Hermann Hesse. É um livro antigo, mas é um livro muito interessante que Hermann Hesse, como escritor, ele faz uma metáfora da vida de Siddhartha Gautama, o Buda. Por isso que o livro chama Siddhartha. Em resumo, ele fala daquele jovem que largou os seus familiares e saiu buscando entender o sentido da vida e se torna um monge. E aí, naquele mosteiro, ele aprendia a orar, né? Ele aprendia uma porção de práticas boas. Mas o diretor do mosteiro diz para ele, meu filho, você tem que entrar na vida, viver um pouco e depois voltar conscientemente a fazer parte desse mosteiro. Então o rapaz saiu, seus 20 e poucos anos, aqueles hormônios estão pululando, né? É uma sexualidade à flor da pele, porque a lei da sobrevivência, a lei da continuidade, faz com que nesta época os hormônios busquem a sexualidade, né? A glândula pineal já deixou de ser frenadora da sexualidade na adolescência, então ele está com os hormônios a toda a prova e ele sai caminhando para conhecer a vida e ele se apaixona por uma mulher mais velha do que ele, mas se apaixona perdidamente e ele vai atrás dessa mulher e diz que quer ficar com ela de algum jeito. Ela diz, meu filho, você se enxerga, eu sou mulher, de ficar com cara de pé no chão, com essas roupas de monge, que não tem onde cair morto. Olha só como eu me visto, olha só onde eu moro. Eu preciso de perfume, e perfume francês, não é qualquer perfume. Eu preciso de lençóis de cetim. Imagina se eu vou ficar com você. Aí ele diz assim, então você vai ficar comigo só se eu tiver dinheiro? Eu falo, sim. Claro, principalmente. Aí ele sai e fala, não, então eu vou ter que ganhar dinheiro. Aí ele procura se informar onde que tinha um homem mais bem sucedido financeiramente. E ele chega lá para esse homem e diz assim, eu quero ficar rico, eu quero começar trabalhando com o senhor, eu faço qualquer coisa, mas eu quero aprender a ficar rico para conquistar a mulher que eu desejo. E o homem morreu de rir dele, mas que ingenuidade. Até você ficar rico, a mulher já arrumou milhares de homens. Aliás, ela não é uma mulher que você possa levar a sério. Uma mulher que diz que só te quer por conta de você ter dinheiro e dar para ela conforto. Aí ele falou, não, mas é isso que eu quero. Aí que vem esses três itens aí para a gente refletir.
Porque aí o homem disse assim para ele, tudo bem, então o que você sabe fazer? Ele disse assim, eu sei pensar, eu sei jejuar e eu sei esperar. Aí o homem quase morreu de rir. Grande, você sabe pensar, sei jejuar? Ele falou assim, olha, o senhor não ria não, porque isso é o mais importante da vida das pessoas. Eu sei pensar. Saber pensar quer dizer, na hora dos desafios, eu uso da minha inteligência para buscar a solução mais acertada. A maioria das pessoas não pensam, são movidas pelos impulsos. E eu sei pensar. Eu sei jejuar, que quer dizer que eu sou dono dos meus impulsos. Eu sou capaz de passar vários dias sem comer, sou capaz de fazer muitos sacrifícios quando eu desejo alcançar alguma coisa. Vocês não são capazes de jejuar, não são capazes de dominar as suas paixões. Eu sou capaz de dominá-las. E eu sei esperar, eu sei aguardar o momento em que as coisas irão se realizar, não importa o tempo. E é muito interessante essas reflexões, meus irmãos, porque nós somos muito imediatistas. A gente abre um negócio, quer ficar rico da hora para outra, nem que passe por cima de todo mundo, que pague mal os funcionários, a gente quer enriquecer. A gente não sabe esperar, ter esperança no momento melhor. O final do livro, depois vocês buscam ler, porque eu parei nesses 3 itens que é importantíssimo a gente saber viver. Ter a sabedoria de viver é usar da nossa inteligência. Tem um grande pensador também, um filósofo, Gurdjieff, um filósofo armênio, que foi professor na Universidade de Moscou e foi professor na Universidade de Paris também. Ele diz que a máquina humana está adormecida. Nós não estamos usando do nosso potencial mental para buscar as nossas soluções. A gente tem sido movido pelos nossos impulsos e nem sempre esses registros que nos fazem agir assim ou assado são benéficos para a nossa vida. Pode virar. No livro Mediunidade e Coração, do Chico Xavier, o Bacelli entrevistando o Chico Xavier em vários casos que ele conta, ali debaixo do abacateiro, e fazendo uma trajetória da vida do Chico, ele conta que no início da vida humana na Terra, as aves, eu botei um desenhozinho de ave procurando mostrar uma ave molhada, não sei se deu para vocês perceberem, que eu não achei no Google uma ave molhada, uma águia bem ensopada. No início das civilizações na Terra, as aves eram os animais que mais sofriam, porque quando chovia, elas ficavam com as asas pesadas e tinham as perninhas muito finas. Então, elas não podiam se esconder que os animais ferozes a devoravam. Então, elas fizeram uma reunião, isso o Chico contando, né, uma fábula. Elas fizeram uma reunião e foram até o Senhor da Terra reivindicar proteção. Então elas foram até Deus e dizendo, Senhor, nós somos os animais mais prejudicados, porque se chove as nossas penas ficam ensopadas e nós ficamos muito pesadas, e nós não temos, as nossas perninhas são finas, a gente não consegue correr o suficiente para nos salvarmos dos ataques das feras. Aí o Senhor da Terra disse à reunião das aves, não, vocês estão enganados, vocês receberam um dispositivo que lhes permite fazer um treinamento e fugir pelos ares, que são as asas.
vocês têm que aprender a abrir as asas e voar. A asa esquerda, a asa direita. É tão interessante essa metáfora que o Chico criou, que ele diz que nós, seres humanos, também temos as asas. Nós ainda não aprendemos a abrir as nossas asas. É a asa da inteligência e a asa do amor. Então, nós temos essas duas asas. Nós estamos com uma asa nossa da inteligência, ou a cognição, está bastante desenvolvida. Hoje, nós podemos nos comunicar com uma facilidade enorme através do WhatsApp, iPhone, isso, aquilo, aquilo outro. É tanto que na minha geração que a gente não tinha essas coisas, né? E às vezes a gente fica assim um pouco humilhada, que a minha neta tem 11 anos. Outro dia minha televisão lá deu um defeito e eu liguei para lá para falar com meu filho, mas ela que atendeu. Aí ela falou, o que foi, vó? Eu falei, Clarinha, não estou conseguindo botar minha TV para funcionar. Ela falou, faz o seguinte, vou te dar o passo a passo. Aí começou, vai atrás, ver se tem algum fio desconectado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você pega aí o controle e põe input. Aí eu fui fazendo os passos, daí a pouco a televisão entrou no ar. Então nós estamos vivendo uma era muito maravilhosa, que nós somos herdeiros, como diz Emmanuel, de uma tecnologia incrível, que nós não fizemos nenhum esforço para conquistar, porque a gente não chega nem a compreender, né? Eu me lembro da minha época de professora, que a gente tinha um mimeógrafo, que a gente fazia cópia, a álcool. Aquilo, um cheiro horroroso, ficava até bêbada, de tanto cheirar álcool. Além disso, borrava tudo. Quem é mais jovem não entende essa coisa de mimeógrafo. E hoje, com o computador, gente, que coisa maravilhosa fazer uma cópia nessas impressoras que nós temos. E eu digo assim, nós não fizemos nenhum esforço para conquistar isso. Isso é por herança que nós recebemos, a lâmpada elétrica e tantas outras heranças. Então, a nossa asa da inteligência, como seres coletivos, está perfeita, está nos proporcionando voos, mas nós estamos com a asa da moral, né? Estamos com a asa do amor meio atrofiado, né? Estamos assim com dificuldade para abrir as nossas asas com relação ao amor. A gente está desconfiando de todo mundo. Você vê uma pessoa... Outro dia fizeram uma experiência muito interessante, que num seminário, o dirigente do seminário, no encontro de casais, disse assim, ele estava falando só com as mulheres, agora você manda aí uma mensagem para o seu marido, dizendo que o ama e que espera chegar em casa e encontrar com ele com muita alegria. Manda uma mensagem assim. E peço que eles respondam. Aí as respostas foram muito intrigantes, porque uns falavam assim, mulher, você está passando mal? O outro respondia, está querendo o quê? Seu cartão de crédito está ruim? E não sei o quê. Nenhum deles, meu amor, que bom que eu vou te reencontrar. Não teve nenhuma resposta nesse sentido. Porque nós estamos acostumados a trocar desafetos. Afetos nós não estamos acostumados. Quando vem alguém te abraçando e fala, está querendo alguma coisa. Alguém está te elogiando, você já está com o pé atrás. O que será que esse cara quer? Né? A gente já está assim. E nós precisamos desse afeto para viver, meus irmãos. Então, olha quanta coisa a gente demonstra a perda do sentido da vida. E o Chico, com essas duas asas da evolução humana, que ele diz, a inteligência e o amor, é um desafio para nós que estamos aqui nessa existência, vivendo tanto desamor. Nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar essa amorosidade dentro do nosso peito. Então, para encerrar, eu estou lembrando de um poema, o nosso tempo acabou, lembrar um poema da Florbela Espanca,
Essa Florbela Spanca, uma poetisa portuguesa, ela tem cada poema lindo, mas sempre muito tristes, né? Porque ela focou também a sua vida naquele amor romântico, aquilo que se fixa numa pessoa só. E graças a Deus, a doutrina espírita vem nos libertar disso. Eu falo às vezes para os meus amigos, cara, a fila anda, não deu certo com esse, vamos tentar, né? Outras pessoas acontecerem. Almas gêmeas tem muitas, não tem uma só. E a felicidade não está no outro, está em você mesmo. A doutrina espírita é libertadora. Então a Florbela Spanca é só um trechinho do poema dela que eu acho lindo, que ela diz: na vida tudo é frágil, tudo passa. Mas quando penso nisso, uma boca divina cala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Nós somos deuses, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Não nos esqueçamos disso. Ao olharmos a nós mesmos no espelho, a gente deve dizer: muito obrigado, Senhor, por eu estar aqui encarnado. Não importa se o meu cabelo não é aquele ideal de beleza que me ensinaram, não importa se a minha pele não está aveludada, não importa se o meu corpo não é aquele padrão que o mundo elegeu. O que importa é as escolhas que eu farei daqui para frente. E eu escolho com Jesus sempre muito amor para todos e muita paz.